Bom dia a todas e todos. Meu nome é professor Bruno de Ataíde Prata, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aqui com os nossos seminários de pesquisa em Engenharia de Produção, um projeto de extensão cadastrado na nossa instituição, que já está aí com muitos anos fazendo esses seminários e nós percorremos aí vários estados, aí até vários países, já tivemos palestrantes estrangeiros, né? Aqui no Brasil já passamos pelo Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Paraná, e estamos retornando aqui ao Mato Grosso do Sul, né? E estamos retornando aqui ao estado de São Paulo, que hoje temos aqui o palestrante que é o Eduardo Machado Silva, né? Que ele é matemático formado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né, e fez o seu mestrado e o seu doutorado na Unesp, né, a Universidade no estado de São Paulo, uma das mais conceituadas do Brasil. E no seu doutorado trabalhou aí com o professor Silvio, nosso amigo, muito reconhecido em problemas de lot size e de corte de pacotamento, né? Então, o Eduardo, nós nos conhecemos aqui no SBPO, aqui em Fortaleza, né? Foi uma grata é, experiência tê-lo conhecido e começamos a conversar, e hoje ele está nos brindando aqui com a sua presença, vai trazer o seu conhecimento. Esqueci de pontuar, ele está fazendo aí o seu pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, né? Então ele vai partilhar conosco a sua experiência nessas classes de problemas e muito obrigado, Eduardo, pela sua disponibilidade, estar aqui colaborando conosco. Você pode fazer a sua explanação. Em geral, os palestrantes têm usado de 30, 40, 50 minutos nessa faixa, e depois nós abrimos aí para as perguntas. A palavra é sua, viu? Obrigado. Bom, eu começo agradecendo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouco sobre o que eu fiz até essa etapa do pós-doc, né? Bom, eu vou apresentar aqui agora. Tela cheia. Bom, desde o doutorado eu estou trabalhando com o problema de corte integrado, né, com o lot sizing. E o que eu vou falar hoje é meio que um resumão do que eu tenho feito desde o doutorado até agora no pós-doc. Então, eu tive a participação do professor Silvio, que foi meu orientador de doutorado, o professor Antônio Chaves, né, que é o meu supervisor de pós-doc, e duas colaborações internacionais com o professor Rafi Jans, lá de Montreal, da HCC, e o Keren Cartunari, né, que eu fiz um intercâmbio também no doutorado com ele lá na Strathclyde University, em Glasgow. Bom, aqui está um resumo do geral que eu vou falar, né, o problema, algumas formulações matemáticas, que foi o que eu desenvolvi no doutorado, né, o método de solução que a gente vem propondo, né, uma meteorística para resolver ele, alguns resultados computacionais e a conclusão. Então, o professor Bruno já me apresentou, né, eu tinha preparado uma pequena trajetória acadêmica aqui dos meus estudos, formei no campus de Cacilândia, né, na Estadual do Mato Grosso do Sul, né, comecei a participar de pesquisa lá, fiz 2 ICs, também fiz PIB de monitoria. Aí, durante o mestrado, eu fui lá para o IBIUS, né, Unesp de Rio Preto, fiz um mestrado na área de processamento de sinais. Aí, acabei trocando, né, fiz a disciplina com o professor Silvio, fiz otimização linear com ele. Aí, conversei com ele e tal, Eduardo, se você passar, eu te oriento. Aí, eu me candidatei, passei, então comecei a trabalhar com ele na área de problemas integrados de corte e lote. Aí, na época, o PAADS ainda era um programa à parte, né? Você tinha que dar uma disciplina. Hoje está como estágio, então eu acho que é a mesma coisa que o estágio, praticamente. O bolsista CAPES. Fiz 2 intercâmbios, um lá em Glasgow, com o Keren, e depois, no finalzinho do doutorado, eu fui para Montreal, com uma bolsa lá deles, acho que chama Mitax. E hoje, né, estou fazendo pós-doc aqui na Unifesp, no programa de pesquisa operacional, trabalhando em meteorísticas para resolver esse problema. Tentando migrar agora para a parte de modelagem novamente. Bom, o problema de corte de estoque, ele é um problema clássico da literatura. Basicamente, eu tenho um objeto em estoque de um tamanho fixo, ou não, né? Aqui eu estou descendo para o caso mais enxuto possível. Os objetos são todos do mesmo tamanho em estoque. E eu tenho que cortar ele de forma a satisfazer a demanda dos itens que eu tenho cortado. Então, aqui eu tenho um exemplo, tenho
os objetos em estoque e tenho 3 itens, né, de tamanhos variados. A maneira que eu corto esse objeto em estoque é chamada de padrão de corte. Então aqui nós temos 4 padrões de corte, né? Cada padrão de corte pode ser repetido, né? Então eu vou setar a máquina para fazer os cortes da mesma forma. Então aqui eu cortei esse cara 3 vezes, né? Aí eu calculo a quantidade de itens que foi produzido através de toda essa produção e uso para satisfazer minha demanda. Quando eu integro isso com o lot sizing, eu estou dando para o problema, da forma mais simples possível, um horizonte de planejamento, né? Dias, meses ou anos. O que acontece daí é que eu tenho que resolver vários problemas de corte em cada período para satisfazer minha demanda. Com a diferença que agora eu posso adiantar a demanda de períodos posteriores através da estocagem, né? Que é o que linka esses períodos. São variáveis de estoque em que, através de um preço, né, que eu pago, eu posso adiantar a produção de alguns itens. Então, aqui está um esqueminha geral, 2 períodos, né? Eu tenho os objetos aqui em estoque, realizo cortes, né? Aqui tá as minhas demandas dos itens no período 1, demanda no período 2. Então, a ideia é, né, cortar os períodos consecutivos considerando questões de inventário produzidos pelos períodos anteriores. Esse problema, no geral, o que a gente quer minimizar é perda no padrão de corte, né, quantidade de objetos usados e setups, né? O setup, ele acontece quando eu tenho que reposicionar as facas para a próxima operação de corte, né? Para mudar o padrão de corte. Geralmente isso incorre algum custo de produção ou até um tempo, né, precioso ali na etapa da produção. Então, essa é uma motivação básica para a gente considerar a minimização do setup como um objetivo. E o que eu fiz no meu doutorado foi propor formulações para esse problema, né? Problema de corte integrado com lote, com setups nos padrões de corte. Então, eu propus algumas formulações e eu vou falar delas um pouco agora. Bom, no geral, então, né, eu tenho o tamanho do item, o tamanho do objeto, né, as demandas em cada período, custo de setup, custo de estocagem, custo do objeto e a minha variável, né, a IJ, que representa a quantidade de itens do tipo I que eu cortei no padrão J no período T. Variáveis de decisão, né, eu tenho a frequência do padrão de corte, o setup do padrão e a quantidade de itens que foram estocados. A primeira formulação, ela é bastante clássica, né? Ela é baseada no modelo, o set covering formulation lá de Morin Goldberg, né? Ou simplesmente formulação de padrão, né? Que ela é resolvida por geração de colunas. Então, eu quero minimizar o meu estoque, meu setup e o meu objeto, né? Satisfazendo o meu setup, o balanceamento de estoque, né? Satisfação de demanda e o meu domínio de variáveis. Essa formulação é bastante clássica, então a gente propôs ela para comparar com outras formulações disponíveis na literatura. O que muda de agora em diante é que esse cara aqui não é mais um parâmetro, né? No Pattern Based Formulation, esse cara aqui é um parâmetro, que eu tenho que gerar colunas para encontrar ele. A partir de agora, as formulações, eu já vi muita literatura chamar formulações compactas, é que esse cara aqui vira uma variável. Então, se esse cara vira uma variável de decisão, né, que eu encontro através de uma mochila, que entra uma restrição de mochila aqui no problema, o que vai acontecer é que eu tenho um problema não linear, né? A restrição de demanda, ela se torna não linear. Bom, essa formulação aqui, ela é estendida de um modelo do Van der Beek, do artigo dele de 2000. Então, a gente só estendeu para o multiperíodo, né? Já tem na literatura, tem bastante artigos que consideram ela já. Só que ela tem essa questão, ela é não linear, fala disso. Então, uma linearização possível que a gente tentou foi essa do Hart-Johnson, de 98, em que eu escrevo a frequência do padrão de corte como uma soma de variáveis binárias, né? Feito isso, eu tenho que linearizar, né? Porque daí o que vai acontecer é que na minha demanda eu vou ter o produto de uma variável inteira por uma binária. Então, eu tenho que linearizar só esse produto de inteiras por binária. Então, aqui tem uma restrição tradicional de linearização, né? Eu quero que a minha variável que linearize seja menor do que o limitante superior da minha variável AIJ, né? Que é o meu HI.
Nesse caso, o meu HI seria a quantidade de vezes que o item cabe no padrão de corte, né? Então, voltando aqui, o HI é a quantidade de vezes que cada item cabe o máximo possível no padrão de corte. Então, se o item tem tamanho 2 e o objeto tamanho 5, né? O meu H1, ele vai ser, perdão, se o meu item tem, tá certo, tamanho 2 e o objeto tamanho 10, então o meu H3, ele vai ser 5, né? A quantidade de vezes que eu posso colocar ele o máximo possível. Então, linearizo de forma padrão, né? Encontro essa formulação. Uma formulação bastante pesada e dá um limitante inferior muito fraco também, o limitante dela. Então, a gente acabou optando por um outro tipo de linearização que a gente encontrou na literatura, né? Essa do Johnson e Sabingela. Eles propuseram a formulação para o problema... Todas as formulações, a princípio, elas foram propostas para o problema single period. A gente foi estendendo, com exceção da de Gilmore-Montgomery, que já é bastante usado na literatura de problemas integrados com lote. Então, a diferença da do Johnson para do Van der Beek, né, usando aquela linearização do Hardjonski, é que no lugar de linearizar, de escrever a variável de frequência como uma soma binária, a gente escreve a variável do padrão de corte como uma soma. Aqui faltou até um T aqui, né? A gente já pegou. Então, fazendo isso, eu consigo obter um conjunto de restrições, de variáveis um pouco menor, porque ele explica no artigo dele que esse tipo de linearização, ele depende da instância do problema, né? Se a minha instância, que no geral nos casos práticos, a quantidade de itens ela é um pouco média em relação ao tamanho do objeto, essa linearização compensa, porque isso daqui não vai explodir. Porém, né, às vezes o que acontece é que esse cara aqui, ele começa a ser muito grande. Então vai aumentar bastante o número de variáveis binárias que eu tenho que colocar. Então, em contrapartida, essa daqui, ela dependente só da frequência do item no objeto, ela se torna mais atrativa nesse quesito. Então, se a minha instância ela tem demanda alta, né, o que vai ser um indício de que eu vou usar muita frequência dos padrões de corte, e os meus itens não cabem muito no objeto, então essa linearização aqui ela se torna mais atrativa do que a outra. O limitante também ele é um pouco mais forte do que a do Van der Beek, né? Então a gente escreve a restrição 13, né, para escrever a variável de frequência, e as restrições 14 a 17, perdão, de 15 a 17, elas seriam uma versão da linearização do Hardjonski, adaptado para o meu AIJ. Feito isso, então eu tenho essa linearização aqui, a gente usou ela, né, na minha tese, ela ficou um pouco mais atrativa do que essa do Van der Beek. Aqui está o modelo completo, né? A minha mochila agora adaptada pela minha linearização, né? É o H, de 1 até a quantidade de vezes máxima que ele consegue, e uma variável binária indicando qual que é a minha frequência de fato do item. O meu setup, satisfação de demanda, linearização e o meu domínio de variáveis. Bom, o terceiro tipo de formulação que a gente propôs, ele foi baseado em fluxo em arcos, né? A famosa ArcFlow. Ela consiste em escrever o objeto como um grafo acíclico, né, de V vértices e A arestas, né? Os vértices são L mais 1, que L é o tamanho do objeto. E eu consigo escrever o meu padrão de corte como a sequência de arcos iniciando no nó inicial até o arco final, né? Então, eu geralmente represento meus itens por arcos de tamanho referente àquele item, né? E monto um fluxo de redes aqui gigantesco para representar meu problema, né, e soluções factíveis. No geral, a gente coloca arcos de conexão, né, de dimensão 1, só que já tem artigos que eles se conectam, por exemplo, se eu não tenho um item de tamanho 2 ou 1, então o menor arco de conexão ele vai ser 3. Então, em alguns casos, eles simplesmente, em vez de colocar 3 arcos de tamanho 1, simplesmente colocam arcos múltiplos de 3, né? Indicando de que ele é um arco de conexão e não um arco de item. Bom, então essa representação do problema como fluxo de arcos, ela foi notada pelo Hussey no artigo 77.
Ele fez para a mochila, né? E aí é facilmente estendido para o problema de corte, porque a mochila é a base do corte. Bom, e aí, para o problema de corte com setups em si, essa formulação ela é bastante problemática, porque eu não tenho, a princípio, Pincher, eu não tenho, a princípio, como representar, né, a antemão meu padrão de corte nesse fluxo aqui. A menos que eu tenha resolvido ele, beleza, mas olhando aqui agora, resolvendo o problema em cima do fluxo de arcos, eu não consigo identificar o padrão de corte e nem a frequência dele, a menos que eu já tenha resolvido o problema. Então, isso é um grande problema para representar o setup nesse tipo de formulação. Então, uma trajetória assim, de problemas com fluxo em arcos, a gente tem o arc flow que foi proposto pelo Alves e Valério em 2008, né, que é uma formulação em fluxo sem arcos que considera o arc flow, mas com o número de setups. E, desculpa pelos printers, a dona sai geralmente, eles começam a ópera deles aí toda manhã nesse horário, é incrível, sempre o mesmo horário. Então, voltando às arc flows. O Alves e Valério propôs uma arc flow que considera, né, o cálculo dos setups, simplesmente indexando cada fluxo em arcos com um índice extra representando a frequência. Então, ele faz, por exemplo, um fluxo em arcos para padrões com frequência 1, um fluxo em arcos para padrão com frequência 2, até um valor N, assim, um N grande possível. Então, ele tem que repetir essas questões de fluxo N vezes, o que torna o modelo bastante pesado. Mas assim a gente consegue representar o padrão de corte, porque daí se a gente tiver um caminho, né, nesse fluxo de frequência N, quer dizer que aquele padrão de corte ele foi cortado, né, N vezes. Então, sem considerar setup, a gente tem a Reflect também, né, do Delorme e do Iori, que foi proposto em 2019. Então, o que a gente fez foi pegar a Pattern Minimization Workflow do Alves e Valério e jogar a ideia da Reflect nela, né? Gerando a Adapted Reflect. Lembrando que, para o problema multiperíodo, a Arcflow do Alves e do Valério já foi estendida, considerando o multiperíodo com corte, com setups ainda, inclusive, no artigo aqui da MA 2019, da Computers Operation Research. Então, o que a Reflect faz é simplesmente ela reduz pela metade o número de nós do meu grafo, né? E aí, por exemplo, em vez de representar o item de tamanho 7, né? Aqui eu tenho um objeto de tamanho 10. Então, eu reparto ele por 2, né? E insiro o meu nó meio que artificial de reflexão. A ideia, então, em vez de colocar um arco de item 7 de 0 a 7, eu vou representar ele como sendo 0 até o meu arco de reflexão 4. Então, eu teria, vamos supor que eu tenho um item de tamanho 4 na minha instância. Então, eu teria um arco de 0,4 para representar esse item e um arco de 0,4 com o índice refletido, né, para indicar de que aquele arco não representa um item de tamanho 4, mas sim ele é um item de tamanho 7. Bom, fazendo isso, eu consigo reduzir pela metade o tamanho do meu número de nós, do meu grafo, e otimizo melhor, né, o meu modelo. A gente optou por ele. A vantagem também das formulações de fluxo em arco é que elas têm o mesmo limitante da formulação de Gilmore-Hombre. Então, ela é uma formulação forte em termos de limitante inferior. E a gente colocou lá e comparou elas em termos de capacidade de solução, tudo, e provamos algumas realidades do limitante, algumas relações dos limitantes. Bom, a última etapa do trabalho, do meu doutorado, ele foi porque assim, na literatura do lot sizing, a gente tem uma extensão clássica, né, que para o problema de lot sizing sem capacidade, ele aperta o envoltório convexo do problema de lot sizing. Então, se eu tenho lá que produzir, né, itens para períodos diferentes e não tem capacidade nesse problema, se eu reformular esse problema como uma facility location ou um caminho mínimo, é provado já na literatura que essa reformulação, ela crava exatamente em cima do envoltório convexo do meu problema. Consequentemente, ela melhora o limitante inferior, né? Então, para o problema de setup,
eu não consigo provar que ela crava em cima do envoltório convexo, né? Porque o envoltório convexo da mochila é algo realmente complicado de se obter. Só que eu ainda consigo obter a melhoria em termos de limitante. Então, a ideia, no geral, é essa. Eu tenho o meu padrão de corte e agora eu vou quebrar a minha frequência do padrão de corte, né? Que era simplesmente uma variável x, jt. Eu vou quebrar ela de acordo com os meus p itens e os meus t períodos, né? Indicando, por exemplo, qual que é a porção... Acho que eu não coloquei aqui a variável. Qual que é a porção da minha frequência que foi usada para satisfazer a demanda do item tal no período tal. Então, eu desmembro a frequência do meu padrão de corte em termos dos itens e dos períodos posteriores. Fazendo isso, eu consigo melhorar o limitante inferior de qualquer formulação que eu aplicar isso daqui. Então, aqui tem um exemplo do problema da formulação do Gmory-Montgomery, né? Então, eu tenho a Facility Location aqui. Esse seria o link, a restrição 25 é o meu link, né? Eu tenho aqui o produto vezes o XJT, ele é igual a AIJ, a variável FL, né? É esse cara aqui que desmembra a minha XJT. Isso aqui é a frequência, né? Quantas vezes o padrão de corte foi usado no período T. Esse cara aqui é a porção referente ao item I dessa frequência do padrão T, que foi produzida no período T para satisfazer a demanda do item no período tal. Então, eu quebro essa variável em termos dessas possíveis, né, ligações que ele tem com os futuros consecutivos, com os futuros períodos. Bom, feito isso, eu reescrevo a minha restrição de inventário, né, vira essa coisa gigante aqui, mas é a mesma coisa do outro problema. O setup objeto se mantém e o meu setup, ele vira a restrição 26. É esse cara aqui que faz a mágica. É ele que aperta a minha solução ao ponto de melhorar o meu limitante, né? E qual que seria o efeito disso? Então, supondo uma solução aqui clássica do problema de corte, né? Uma solução do problema de corte sem facility location, lá com o Gmory-Montgomery. Então, eu tenho zero estoque, itens, padrões apenas homogêneos, quer dizer o quê? Eu só corto um tipo de item em cada padrão. Aí eu vou lá e quero... Esse ponto aqui, ele é um ponto extremo, né, do meu domínio de relação linear, do problema de Gmory-Montgomery. Ele é um ponto extremo lá e é uma solução factível do problema, né? Na verdade, eu diria que isso aqui é ótimo, não é um problema linear. Ele é extremo. Ele é um ponto extremo do meu conjunto. Quando eu jogo isso para Facility Location, o que acontece é que o setup novo, perdão, aqui está a firma, é a F, tá, gente? A minha FJT no setup, ela vai começar a cortar esse tipo de solução. Então, quando o meu estoque, quando eu não começo as soluções que não tem estoque no problema linear, a Facility começa a cortar elas. Consequentemente, né, o espaço de solução dela vai estar contido do meu espaço de solução do problema não reformulado. E, né, pela teoria ali de poliedros e tudo, esse cara aqui vai ter um limitante inferior mais forte do que do outro problema não reformulado. Então, a conclusão foi essa, né? A gente tem duas formas de melhorar o limitante do problema integrado de corte e lote. A primeira é a Dancing-Wolf na restrição de mochila, né? Que daí transforma as formulações compactas de Arcflow na formulação de Gmory-Montgomery. E a segunda é a Facility Location, né? Que ela aperta o setup e melhora um pouco o limitante. Bom, depois disso a gente começou é até contraditório, né? Eu trabalhei tanto com modelo e no final fui para a minha heurística. Mas a minha ideia é integrar isso no futuro, né? Que aí, no final do doutorado, no começo do pós-doc, eu comecei a tentar estudar meta-heurísticas para resolver esse problema. Porque o que a gente percebeu é que para instâncias grandes, com exceção da formulação de Gmory-Montgomery, esses modelos eles apanham muito. Eles têm muito problema em resolver esse tipo de instância, de tamanho médio para grande. Ainda mais em casos clássicos, em que a gente tem restrições de capacidade, né? Porque assim, eu trabalhei até então com a modelagem sem capacidade. Nesse aqui, 25 a 28 não tem a capacidade.
Quando eu coloco capacidade no problema, ele fica ainda mais desafiador. Então, aí eu pensei, bom, vamos tentar resolver por meteorística, né? Depois voltar para modelagem para ver o que a gente faz. E essa foi a ideia do pós-doc. Eu acrescentei uma restrição de capacidade, né, na formulação de Gilmore-Montgomery e comecei a trabalhar em maneiras de obter soluções factíveis em tempo viáveis para esse tipo de problema capacitado. Bom, a ideia foi usar o Random Key Genetic Algorithm, que é um algoritmo de chaves aleatórias, né? Ele foi proposto pelo BIM 94 e a ideia dele é representar a solução do problema em um hipercubo de dimensão n, né? Em que eu encodo o problema nesse hipercubo e realizo as buscas em cima dele, né? Contanto que o meu algoritmo determinístico decoder me mapeie novamente uma solução do hipercubo para o espaço do problema, eu não tenho problema nenhum com factibilidade durante operações de crossover e métodos de procura dentro do hipercubo. Bom, aqui está um exemplinho de um problema de sequenciamento, né? Eu tenho 5 tarefas para serem sequenciadas e 5 chaves aleatórias representando cada uma delas. Um decoder é simplesmente ordenar chaves aleatórias de acordo com a ordem, né, crescente das chaves e pegar, né, a ordenação que foi obtida através disso. Então, essa chave era o 1, essa chave o 2, até o 5. Depois que eu ordeno, eu mudo a ordenação. 1, 2, 4, 5, 3. Então, essa seria uma solução, né, uma possível solução do meu problema de sequenciamento de tarefas. Bom, aí depois o Gonçalves do Rezende estendeu essa ideia do RKGA para o Bayes Random Key, né, que basicamente ele, durante o crossover, que a princípio no BIM pegava os pais de forma aleatória, tanto da população elite quanto da não elite, sim, o RKGA ele já adota a estratégia elitista já. Ele já sempre separa assim os 10, 20% da população dele como as melhores soluções e mantém ela nas gerações futuras. Só que durante o crossover, ele não escolhia tudo de forma aleatória, os pais para gerar a prole, né, para a próxima geração. Já no Gonçalves e Rezende, o que eles fizeram foi escolher um pai da elite e um pai não elite. Depois disso, né, já tem na literatura alguns trabalhos adaptados sobre a noção de chaves aleatórias no geral, mas a ideia era estender a noção de chaves aleatórias para para meteorísticas mais amplas. Então, o professor Chaves, né, ele já tinha trabalho já em parceria com o Marcelo Rezende. Então, eles foram desenvolvendo e estenderam a noção de otimização de BRKGA para o Random Key Optimizer. Então, é a mesma ideia, né, de otimização do hipercubo, só que agora as minhas buscas aqui dentro, elas não são necessariamente realizadas só por uma meteorística, né? Então, eles adaptaram o BRKGA, né, o PSO, Simulated Annealing, tem VNS também, RVND, várias meteorísticas de busca local que estão trabalhando aqui no espaço de hipercubo. O problema disso, de considerar muita meteorística, é que eu tenho muito parâmetro para setar, né? Então, por exemplo, aqui são alguns parâmetros do RKGA. Então, a ideia deles de setar esses parâmetros foi utilizar o Key-Learning, né, monta uma tabela T com os possíveis parâmetros e deixa o método, durante o processo iterativo, né, encontrar a melhor setagem dos parâmetros para aquela instância. Foram feitos muitos testes em cima disso. Deixa eu falar primeiro do método rapidinho. Bom, o Key-Learning foi proposto na tese do Watkins, em 89, né? Ele modela a interação de um agente e um ambiente através de estados e ações e recompensas, né, utilizando uma cadeia finita de Markov. Né? Ele atualiza a tabela através de uma equação de Bellman, dessa forma aqui. Então, a ideia da K-Table é o seguinte: eu tenho uma linha que são meus estados, os meus estados são duplas de parâmetros que eu posso subir, e as minhas ações são simplesmente trocar um parâmetro e fixar todos os parâmetros e trocar um pelo vizinho mais próximo. Então, vai me gerar outro estado de parâmetros, aplica de novo a mesma ação, gera outro estado de parâmetros. Então, a gente enumera todas as possíveis combinações e inicializa a K-Table, né, com valores zeros e realiza a busca aqui através de uma heurística epsilon gulosa, né? Se o epsilon, se o meu valor no random for maior do que o epsilon, eu simplesmente pego
o estado com a maior recompensa. Caso contrário, eu pego um estado aleatório. Bom, o meu Epsilon ele tem um decaimento cosseno, né, para reinicializar de acordo com o tempo computacional que eu estou rodando. E a minha recompensa, ela é proporcional à fitness, né, à função objetivo do meu indivíduo de melhor solução durante aquela geração. Bom, o problema, como eu falei, é que durante os testes computacionais, a gente tentou, eles setaram isso para vários tipos de problema. O que eles perceberam foi que a relevância estatística entre não usar e usar o Q-Learning, quando não tem, indica que o método, eles possuem soluções inteiras próximas. Só que mesmo assim o Q-Learning ainda fica justificável porque eu não preciso setar aquele monte de parâmetros do meu problema. Então, quando o Q-Learning não está ganhando, eles não apresentam a diferença estatística, o que motiva, né, a retirar do user a necessidade de setar os parâmetros. Bom, então aqui está um decoder que a gente propôs para o problema de corte multiperíodo. A ideia do decoder é simplesmente ordenar, né, eu proponho uma chave aleatória de N random keys, em que cada random key vai ser um possível padrão de corte. Para obter esse padrão de corte, eu simplesmente multiplico a random key pela capacidade do período. Aí eu obtenho um valor, né, um valor padrão, eu chamei de φ. Né? Desse valor φ, eu meio que faço uma heurística sequencial, né? Ordeno os itens de acordo com ordem crescente de tamanhos, decrescente de tamanhos, e vou colocando os itens baseados nessa frequência aqui. Gerei o padrão de corte, eu calculo a minha frequência, né? Eu calculo o quanto que ele produz de cada item e atualizo a minha demanda, né, do período. O problema disso, tudo bem, se eu não tiver capacidade, acabou, né? Eu gerei o padrão de corte, simplesmente coloco ele lá e depois faço tudo até zerar minhas demandas. Só que no capacitado, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu produzir muito estoque com um padrão de corte só, eu posso não ter capacidade para satisfazer a demanda dos itens no mesmo período. Então, a gente propôs também um processo de factibilização de solução, né? Que basicamente, na hora de gerar o padrão, eu calculo um plano de corte padrão, né? Eu suponho que eu quero satisfazer essa demanda que sobrou só com padrões que sejam homogêneos. Aí eu vou lá e calculo quanto de capacidade esse plano de corte precisaria. Eu chamo de CINF esse valor. Ou, por exemplo, um plano de corte que considera 2 itens. Calcule a quantidade de capacidade que um plano de corte que usa padrões com 2 itens precisaria para satisfazer minha demanda. Então, isso aqui vai gerar outro valor de CINF. Eu fiz isso por quê? Porque, na pior das hipóteses, né, eu posso simplesmente falar, não, se você está estocando muito ao ponto de não gerar capacidade para satisfazer a demanda dos outros itens no período 1, então eu vou te setar como o mínimo possível a fim de não te deixar infactível e vou satisfazer as demandas finais com planos de corte mais simples, né, que seriam os meus CINF. Então, a ideia foi essa, né? Eu calculo a minha frequência do meu plano de corte a princípio e vejo, né, se a minha capacidade que eu tenho do período menos a minha frequência, ela é menor do que o meu CINF. Se for menor, está dizendo o quê? Olha, se você produzir esse tanto, você não vai ter capacidade de sobra para satisfazer as demandas do período. Então, aí eu vou lá e atualizo, né, o meu XJ e falo, não, então não estoca tanto assim, atualiza a frequência pela diferença entre a minha capacidade atual e o meu CINF. Beleza, o problema disso aqui principal é que, se a minha frequência for negativa, eu tenho problema de factibilidade, né? Não estou mais no domínio da variável. Aí o que eu faço? Eu restarto o processo de construção, considerando o meu φj como sendo igual a 1. Porque se o meu φj é igual a 1, e eu estou utilizando uma heurística sequencial, eu estou meio que indicando para o decoder que eu quero padrões de cortes homogêneos o máximo possível. Eu vou colocar o mesmo item, o tanto que der o máximo possível, que daí, dessa forma, se eu tenho muita frequência do mesmo item, o meu XJ tende a ser menor. Então, consequentemente, eu vou usar menos capacidade. Eu tento isso uma quantidade de P vezes, né, com o meu primeiro CINF. Se não der certo,
eu testo o meu segundo CINF, né, que é o meu segundo plano de corte, porque se não der certo o meu primeiro CINF, quer dizer o quê? Olha, o seu plano de corte primeiro, que é só de padrões homogêneos, ele não está conseguindo satisfazer a demanda que sobra. Então vamos tentar o segundo plano de corte. Se ele ainda não conseguir satisfazer a demanda que está sobrando, meu problema é factível. Meu decoder não consegue gerar uma solução factível para aquele problema. Aí eu vou e penalizo a função objetivo com um valor gigantesco. Então, se caso o meu XJ após essa operação aqui for positivo, ele passou no teste. Beleza, aí o que eu vou fazer? Atualiza a demanda, né? Atualiza a minha capacidade do período. Se eu zerei minha capacidade e ainda tenho o item a ser satisfeito, eu penalizo a função objetivo, né? Só que de forma mais suave do que no anterior, né? Porque agora eu realoco um pouco mais de capacidade no meu período, né? Tornando a solução infactível, só que em termos de distância entre a factibilidade desse caso para esse caso aqui, esse cara está muito mais perto de ser factível. Então, a nossa ideia foi deixar o próprio problema, né, as próprias iterações do problema, encontrar uma solução que, a partir de uma solução infactível como essa, possa voltar a uma solução factível. Então, seria uma factibilidade suave, assim. Então, a gente devolve um pouco de capacidade para o período, né, e penaliza a função objetivo proporcional à quantidade de itens que faltam para ser satisfeito. A gente testou com os artigos com as técnicas do artigo da MA. Ela praticamente propôs um algoritmo de programação dinâmica, né, que resolvia baseado no Arcflow que ela propôs, e uma heurística de geração de colunas, que faz uma combinação de Fix and Optimize com Seplex e uma heurística Combi, né, que é uma heurística clássica de redução de padrões de corte. As instâncias, a gente estendeu alguns casos maiores recentemente, mas aqui eu só coloquei os casos do próprio artigo, né? Os períodos vão de 3, 6 e 9, e os itens vão de 5 a 30. Aqui está a cara da instância, né? O tamanho do objeto é de 500. O item ele é de 10% a 80% do objeto. Demanda de 0 a 20. Né? O setup ele é 10% do objeto. E o objeto custa o tamanho, é proporcional ao tamanho dele. Bom, aqui está um Performance Profile dos métodos, né? Então, o RKO indica que a gente utilizou o RKO, consequentemente, com a heurística indicada na frente, né? Simulated Annealing, o enxame de partículas, ou BRKGA. O número 1 indica que o Key-Learning foi usado, e o número 0 indica que o Key-Learning não foi usado. Então, como eu disse, a diferença é mínima, né? Nesse caso aqui, as heurísticas com o Key-Learning se deram melhor do que as outras. O CGH e o IDPH são os métodos do artigo do MA. Né? Então, eles conseguiram resolver, no máximo, 60% das instâncias com um gap de menos que 1% das BKS da literatura, né? As Best Known Solutions, enquanto as heurísticas RKO conseguiram todas, né, com performance ratio grande de 93%. Bom, aqui está o teste estatístico, né, dessas instâncias. Tem alguns casos que não tem relevância estatística, né, entre, por exemplo, a RKGA e o Simulated Annealing, mas, no geral, a gente sempre tem diferença estatística entre os métodos, principalmente entre as heurísticas RKO e as heurísticas do artigo do MA. A gente também realizou uma análise de sensibilidade, né, para ver como que o decoder se comporta em cenários diferentes. E a gente quebrou o custo, né? A gente pegou os cenários assim para as instâncias do grupo 1 até 5 e pegou as médias e quebramos os custos. O que a gente percebeu foi que sempre tem uma tendência, conforme aumenta o cenário, né, em termos aqui do custo do objeto, do setup, quanto mais setup quanto mais caro for o meu setup, maior vai ser minha tendência de produzir mais no primeiro período, né? A gente percebeu uma leve tendência a aumentar a produção do primeiro período, né? Meio que trocando do segundo período, que era produzido aqui, e jogando no primeiro período. Então, ele quer adiantar mais conforme aumenta o custo do setup. E, em termos de média de setups, ele é uma leve tendência a ser menor. Mas o que chamou a atenção aqui foi que, no método do MA, essa média de setups aqui, ela está entre 24 e 23.
Então, o que a gente percebeu foi que esse decoder, ele de fato tende a minimizar o número de setups possíveis na minha solução. Enquanto aqui, do artigo do Mar, ele conseguiu uma relação bem clara do decaimento do setup. Começou no 24 alguma coisa, foi caindo até o 23. Aqui a gente começou no 1587 e ele fica oscilando entre esses valores. Então, a nossa dedução foi que, nossa investigação foi que esse decoder, ele de fato já chega bem próximo da quantidade ótima de padrão de corte que eu tenho numa solução, e que por isso que essas variações não interferem tanto, né, com a média geral dos setups. A mesma análise, quando a capacidade é variada, né, a gente tem uma tendência, aqui a tendência é mais clara, né, quanto mais capacidade eu tenho, né, mais eu quero produzir no primeiro período para estocar nos próximos períodos. E ficou mais clara também a relação do setup diminuindo, né, a média de 16,95 para 15,09. Da mesma forma, o artigo do Mar também é a mesma dó, é 25 alguma coisa, cai para 24 alguma coisa. Então, a gente, de novo, constatou que esse decoder, ele sempre chega numa quantidade bem pequena de padrões de cortes usados na solução. Bom, a conclusão geral foi essa. Né? O método ele foi robusto, ele minimiza, de fato, padrões de corte. A estratégia de factibilidade, ela chega a uma solução final. No começo, a quantidade de soluções infactíveis, né, por causa das penalizações, ela é alta. Ela é mais que 50%. Mas, no geral, quando chega na última iteração, a gente falou isso aqui é um tempo de 3 minutos que a gente considerou. Em 3 minutos, o total de infactíveis no problema, ele é menos que 20%. Salvo o caso de capacidade, né? Porque quanto menos capacidade eu tenho, mais dificuldade o decoder tem de chegar às soluções factíveis. Então, nesses casos de capacidade pequena aqui, a porcentagem de soluções factíveis na geração final ela é maior. Ela chega a quase 50%. Mas ainda assim, né, se dá bem e consegue encontrar soluções factíveis. Bom, eu não coloquei aqui, mas o que a gente quer fazer agora, né, eu estou voltando para estudar, que é o problema, voltando à parte de modelagem, considerando setups dependentes. Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, o setup dependente que a gente quer trabalhar é simplesmente na troca de posição de facas. Então, eu estou cortando esse cara aqui, eu estou cortando esse cara aqui, quero vir para esse. Desse cara para esse cara, eu vou ter que adicionar ou remover facas, né? De acordo com o padrão de corte. Então, o que a gente quer fazer agora é contabilizar o setup de acordo com o que foi removido e o que foi inserido, tornando o setup dependente. Então, praticamente, o que a gente quer fazer agora é estender essas formulações, né, para capacidade e setup dependente. Bom, as referências principais que eu usei é o artigo do Alves do Valério com a Arcflow Single Period, que minimiza setup, o artigo do BIM, o primeiro artigo do Chaves com o RKO, com o RKGA Key Learning, o artigo do Delorme com a Reflect, o Gilmore Montgomery, a linearização e a reformulação de Facility Location, para quem tiver interesse. Bom, obrigado pela atenção. Eu tinha colocado um slide de obrigado aqui e sumiu. Então, agradecer aí o Eduardo pela a sua explanação. É uma pesquisa aí de alto nível. Antes de passar aí a palavra para eventuais perguntas, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Visto que a gente tem aqui um público aqui bem heterogêneo, né? Se não me engano, Daniel é doutorando na Unicamp, a Clarice e o Matheus são alunos, não sei se de graduação ou de pós lá do Kramer. O José Ferreira é nosso aluno de graduação na engenharia de produção aqui no UFC. E eu acho que a Maria Rita, acho que ela é colega aí do William, acho que ela é da UFPE e passou na UFSCar, se não estou enganado, né? Então, doutorado, né? Então, só há um público aqui bem heterogêneo, né? Então, pessoal, o problema de dimensionamento de lotes é um problema de planejamento tático de engenharia de produção, em que nós queremos determinar quais são, assim, as quantidades a serem produzidas de um determinado produto ao longo de um período de planejamento, né? Você pode discretizar isso em meses de um ano, 6 semanas, assim, não é uma decisão que é tomada todo dia, né? Então, assim, é algo que você vai fazer um planejamento
você tem itens em estoque, você tem decisões a saber, vou produzir quantas unidades desse determinado item, visto que é melhor produzir para estocar, porque lá na frente eu vou precisar, qual a demanda desse item. Então, um problema que as empresas assim se deparam, né? Desafortunadamente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito retrógrada, né, no que se refere à aplicação de métodos quantitativos para resolver esses problemas. Esses trabalhos que o Eduardo relatou muito bem, nos países setentrionais as pessoas já aplicam isso nas indústrias há décadas, né? Eu, quando fiz meu doutorado na Universidade do Porto, em 2011, eu via que os alunos de graduação, eles resolviam lot sizing lá com Seplex, assim, eu ficava, caramba, rapaz. Então, assim, coisa que, por exemplo, aqui na engenharia de produção, se eu falar isso, o pessoal me pendura ali numa árvore, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que... isso é parte do nosso subdesenvolvimento, assim, estarmos... A tecnologia no mundo já avançou para outro patamar e a gente está atrás, né? Então, assim, por que a gente não aplica isso, né? Isso aqui que o Eduardo está falando às vezes a pessoa pode olhar, esse monte de... Ele escreveu uns hieroglifos aí, umas coisas em chinês, né? Mandarim, né? Não, rapaz, isso é uma linguagem de modelagem, né? Que inclusive a programação linear para o CNPq e a CAPES, ela é classificada como engenharia de produção, não é como computação, não é como matemática, ela está lá, uma das sub-áreas da engenharia de produção, programação linear. Programação linear é um problema de planejamento cujas variáveis de decisão são lineares. Aí esse problema aí que o Eduardo falou, eu já vi numa grande empresa de granito, que fica aqui em Caucaia, que é o município da região metropolitana de Fortaleza, uma indústria de rochas ornamentais, em que eles têm uma grande quantidade de pedidos, por exemplo, tem que fazer o aeroporto lá de Istambul, eles estavam querendo produzir, só que era um problema bidimensional, o que o Eduardo falou aí, era um problema unidimensional, ele quer cortar o papel, o rolo de papel, não é isso? Aí lá ele ainda tinha restrição de esse setup dele a guilhotina da máquina, né? Que a máquina ora corta na direção X e ora tem que sofrer um setup, ou seja, uma adaptação para cortar na outra direção da placa, né? Então esse setup, pessoal, é caríssimo. Eles preferem às vezes perder material do que fazer setup, porque o custo de setup é muito alto, né? Então assim, tudo isso aí que o Eduardo falou é real, né? Isso aí é muito importante na prática, né? Então a gente utilizar métodos sofisticados não, como eu já disse, isso aí é 1977, eu acho que nem eu era nascido, né? Então não tem nada sei lá, computação quântica, não, é uma coisa que a gente tem que internalizar isso, senão por que o Brasil é subdesenvolvido no que se refere? Por que os nossos custos logísticos são mais altos? Por que a nossa produção é mais ineficiente? Por que nós não conseguimos fazer com o mesmo nível de recursos o que os outros países fazem? Porque a gente não utiliza a tecnologia, né? Então a tecnologia é isso, colocar em prática o conhecimento, a ciência, né? Que no caso é a planejamento aí, linear, a programação linear, é isso, né? Então, a questão interessante que a gente poderia pontuar também, no que se refere a questões aí de método, né? Então, assim, esses métodos que ele apresentou, talvez alguns alunos não sejam afeitos, aí, vixe Maria, que negócio. Vixe Maria é uma expressão bem cearense, né? Uma interjeição, né? Esse negócio aí é muito complicado, né? Rapaz, com eu diria assim, com 3 ou 4 linhas de código, muitas dessas coisas aí que o Eduardo falou são feitas, né? Por exemplo, numa linguagem como Python. Então, assim, é coisa simples, né? É algo que, assim, pode ser aplicado na prática, é algo que é aplicado na prática. Esse cara aí, o Gonçalves, né? Que é um dos inventores aí do BRKGA, ele trabalha na Amazon, né? Ele saiu da Universidade do Porto, né? Lá onde eu estudei, só que ele era na Faculdade de Economia, em frente, né? E ele estava trabalhando na Amazon, resolvendo problemas de logística, de produção, de manufatura, dos mais complexos possíveis. Então, tudo isso aqui que o Eduardo falou são questões que a gente pode e deve aplicar em sistemas reais, porque a gente pode
reduzir substancialmente os custos de produção, né? Fazer mais com menos, né? E essa questão aí da aprendizagem, que learning é uma técnica de aprendizagem de máquina, né? Que é para você, é, basicamente, é como se tivesse um robozinho, né? Você quer dizer para ele, você vai para um lado da parede ou vai desviar, né? Que ele, basicamente, ele vai, a cada calibração daquele parâmetro, ele vai dizer, não, vou para cá, vou ali, vou para cá. Então, basicamente, aquela equação lá muito complicada, mas não está fazendo assim nada de... É só um formalismo que a gente, a equação de Bellman, né? É só um formalismo que a gente utiliza para apresentar, né? Então, assim, trabalho aí de altíssimo nível, né? Contribuições metodológicas, né? Importância prática muito grande, né? E essa questão aí dos métodos, eu acho que eu já falei demais, eu não vou falar mais. Esqueci de encerrar aqui a gravação, porque o pessoal sempre pede para encerrar a gravação, para fazer as perguntas, o pessoal fica encabulado, né? Então vou encerrar aqui a gravação e quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta.